Você já se sentiu rejeitado em algum lugar? Eu lembro esse sentimento de ser rejeitado, é terrível, não? Quando eu crescia, eu era péssimo em qualquer esporte que envolvesse uma bola. E eu ia jogar, e eu ia na escola ser escolhido, eu era um dos últimos, e muito frequentemente o último. E era terrível aquele sentimento de vem só porque você é o último. E eu estou fazendo o melhor que eu posso para meu filho não passar pelos mesmos caminhos e lidar melhor nessa relação com a bola. Mas o sentimento de rejeição é difícil, não? Quando você sente que você não é querido, que você não é aceito, que você não é desejado por alguém. Eu fico pensando, Jesus experimentou o sentimento de rejeição, do começo da vida até o fim. Ele nasceu num lugar onde ninguém abriu as portas para ele. Ele teve que nascer num estábulo, junto com o fedor dos animais. Quando ele tinha por volta de 2 anos, ele foi perseguido pelo rei lá de Israel, da Judéia, que estava matando todos os garotos da idade dele, para querer matar Jesus também. Quando ele começou seu ministério, por volta dos 30 anos de idade, ele foi rejeitado pelo seu próprio povo, os judeus. Os líderes religiosos da nação de Israel rejeitaram Jesus. Quando ele tentou entrar em Samaria em uma ocasião, os samaritanos não quiseram que ele ficasse, o rejeitaram. E ele teve que seguir adiante. Nem seus próprios familiares, durante um bom tempo, aceitaram Jesus, mas o rejeitaram. E aqui está o Criador do universo, aquele que fez tudo, não só por meio dele, mas para ele, sendo rejeitado pela criação dele, por aqueles que ele criou nesse mundo. Sabe, no meio de toda essa rejeição que foi presente no ministério de Jesus, Jesus também achou aceitação. Em particular, existia uma vila, provavelmente com algumas poucas dezenas ou centenas de habitantes, que aceitou Jesus. Era um lugar obscuro nesse mundo, ficava a uns 3 quilômetros de Jerusalém. Era um lugar chamado Betânia, e era uma casa em particular, de Maria, Marta e Lázaro. E naquele lugar, Jesus achou uma casa. A Bíblia fala que Jesus não tinha lugar onde descansar a cabeça, mas em Betânia, Jesus encontrou um lugar onde ele era aceito, onde ele era querido. Durante os 6 dias antes da crucificação de Jesus, sem dúvida, no momento de maior prova do seu ministério, Jesus passava o dia em Jerusalém, discutindo, tendo conversas ásperas, ensinando seus discípulos, mas à noite ele voltava para Betânia. E lá em Betânia ele recarregava a energia. Ele achava força para no dia seguinte voltar a Jerusalém. E em última instância, ir ser crucificado. Sabe, assim como cada um de nós deseja uma casa, não só quem casa quer casa, todo mundo quer casa. Todo mundo quer um lugar seu, todo mundo quer um lugar onde podemos relaxar, onde podemos ser quem nós somos, podemos tirar as máscaras, podemos deixar de batalhar por um segundo, onde a gente pode simplesmente ser quem nós somos. Assim como cada um de nós deseja isso, Deus também deseja uma casa. Na verdade, o plano de Deus nesse mundo sempre foi estabelecer uma casa aqui. Primeiro ele fez isso por meio do templo judaico, um lugar onde ele iria habitar. E depois ele fez de nós o seu templo. Todo aquele que decidir seguir nos passos de Jesus e aceitá-lo como seu Salvador e Senhor, iria se tornar a nova morada de Deus, porque Deus deseja uma casa. E hoje nós vamos estudar na Bíblia como deveria ser a casa que somos para Deus. Como deveria ser a Betânia de Deus nos dias atuais. Vamos lá em Lucas 4, leia dos versículos 38 até o 42. Lucas 10, versículo 38 ao 42. Lucas 10, desculpa. Minha esposa sempre fala que eu não consigo fazer 2 coisas ao mesmo tempo, e é verdade. Eu estou tentando tirar o microfone, é melhor fazer isso então. Lucas 10, versículos 38 ao 42, diz o seguinte:
Caminhando Jesus e os seus discípulos, chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Sabe, a casa de Deus é o lugar onde Jesus é bem recebido. Se quisermos fazer de nossa morada, se quisermos que nossa morada, que nós já somos, seja um lugar agradável para Deus, Ele precisa ser bem recebido em nossas vidas. O que significa receber bem a Jesus? A Bíblia fala aqui que Marta o recebeu bem, o recebeu em sua casa. Receber Jesus bem em sua casa significa dar a Ele o comando, a supremacia da casa. Jesus, ele deseja, de fato, ser muito mais do que um hóspede. Ele deseja ser o Senhor daquela casa. Ele quer direcionar essa casa. Ele quer ser a mente que mostra o caminho que devemos seguir nessa casa. Receber bem a Jesus significa aceitar todos os aspectos que Ele representa. Significa abraçar todas as coisas que são importantes para Jesus, e não apenas uma ou duas, que batam mais com o que nós naturalmente já gostamos ou já aceitamos. Jesus fazia discípulos, nós também devemos fazer discípulos. Jesus amadurecia seus seguidores, aqueles que já eram discípulos, nós também devemos amadurecer os seguidores ao nosso redor. Jesus se importava com os pobres, nós também devemos nos importar com os pobres. Jesus era amigo de pecadores e não tinha uma atitude que ficava julgando as pessoas de forma superficial. Nós também devemos ser amigo de pecadores, aqueles que ainda não são cristãos e que por isso não estão debaixo da lei de Jesus. Ser amigo deles, para quem sabe um dia eles possam se tornar amigos de Jesus. Esses amigos de Jesus eram viciados, eram imorais, eram ladrões, eram pessoas egoístas, orgulhosas, eram avarentos, materialistas. Se a gente só se dá bem com um certo tipo de gente, então a gente não está recebendo Jesus bem em nossa vida. Nosso coração não está sendo uma Betânia para Jesus. Se a gente gosta só de Jesus, se a gente pensa, Jesus, é como se a gente falasse, seu cabelo é tão cheiroso, mas seu nariz é meio batatinha, eu não gosto dessa parte. Quando Jesus faz uma morada em nossa casa, essa casa passa a aceitar todo tipo de pessoa. Essa igreja passa a aceitar qualquer tipo de pessoa. Nosso apartamento, nosso condomínio, nossa casa física passa a receber qualquer tipo de pessoa. Qualquer pessoa que queira ouvir a boa notícia do Evangelho. A igreja se torna um lugar onde nós gostamos de pagode e gostamos de música clássica também. Gostamos de quem tem PhDs, mas a gente gosta de quem nem terminou o ensino fundamental também. A gente gosta de quem é conservador, mas a gente gosta de quem é atirado, extravagante. A gente gosta dos quietos, mas a gente também gosta dos barulhentos. A gente gosta de quem Jesus gosta. Essa é a Betânia. Isso é o que significa aceitar bem, receber bem Jesus em sua casa. Construir laço com todo tipo de pessoa. A casa de Deus também é o lugar onde Jesus é amado e onde Ele tem amizade. Onde Jesus tem amizade. Aqui no versículo 39, a Bíblia fala que Maria ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. E aí Marta, ela protesta, ela fala, puxa, eu estou aqui fazendo um monte de coisa, você não está se importando que minha irmã não está me ajudando? Sabe, existia sem dúvida a sobrecarga que Marta estava experimentando de fazer muito serviço, mas provavelmente existia mais do que isso. Eu creio que Marta não protestou só porque ela estava fazendo muita coisa. Ela protestou porque ela estava fazendo muita coisa sozinha, mas também porque Maria, ela estava cruzando barreiras sociais da época. Primeiro, Maria estava sentada num espaço
que naquela época era próprio para os homens estarem, que era a sala de estar. E Maria estava lá no meio dos discípulos, homens de Jesus. A segunda barreira que Maria quebrou é que não era comum um rabi ter discípulos mulheres na época. Mas Jesus tinha discípulas mulheres, e na verdade Maria estava na posição típica de uma seguidora de Jesus, sentada aos pés dele, ouvindo a sua palavra. E Marta está ali protestando, puxa, eu estou fazendo o serviço sozinha, e Maria ainda está no lugar onde ela não devia estar. E Jesus, ele pensava diferente. Para ele não existia barreiras de sexo, qualquer pessoa, mesmo há 2000 anos, poderia ser seu seguidor. Mas isso chocava a época. E Jesus estava tentando ensinar para Marta, olha, Maria escolheu a boa parte, Marta, eu não posso tirar essa parte dela. Eu não posso nem fazê-la ir fazer algo bom, como é o serviço que você está fazendo. Porque ela escolheu algo que é melhor do que o serviço que você está fazendo. Ela escolheu ser minha amiga. Ela escolheu ouvir minhas palavras, escutar o que eu tenho para falar para ela. E como eu vou tirar isso dela? Sabe, Jesus disse que isso que Maria escolheu é a única coisa necessária. A amizade com Cristo, irmãos, é a única coisa necessária. Não no sentido de que não há mais nada para fazermos na vida cristã, mas no sentido de que se focarmos em sermos amigos de Jesus, o resto vai vir. A amizade com Cristo é aquele fundamento do qual todos os outros vão brotar. Se você focar em qualquer outra coisa, mesmo em fazer discípulos, mesmo em fazer as muitas boas coisas que Deus nos chama a fazer, não é lógico que você vai ter uma amizade com Cristo. A gente pode estar fazendo muitas coisas sem ter amizade com Jesus. Mas se você tiver uma amizade verdadeira com Jesus, aquela amizade que é caracterizada por ouvir, por ter um ouvido e um coração suave para ser repreendido, você vai fazer as muitas boas coisas do cristianismo. E de quebra, você vai fazer isso com um sentimento, uma convicção de que você está acompanhado o tempo todo por seu melhor amigo, por aquele que vai estar com você nos momentos bons, nos momentos ruins. Como vai ser incrível se a gente lembrar desse poder a cada dia, não? Como vai ser incrível se a gente experimentar essa amizade. Se a gente souber que mesmo quando a gente pisa na bola, a gente tem alguém que nos aceita. Sem dúvida, Jesus nos corrige, quer que nós mudemos, mas Ele nos aceita do jeito que nós somos hoje, com todas as nossas fraquezas, com todos os nossos pecados. E mais do que nos aceita, Ele gosta de nós. Ele tem prazer em nossas vidas, do jeito que você está. Eu sei que numa multidão assim, há muitos de nós que estamos enfraquecidos, que não estamos vivendo como discípulos. Jesus aceita você. Jesus quer ser seu amigo. E Ele quer que você, tendo convicção disso, o ame, que você se aproxime dEle. E Ele vai trabalhar na sua vida para que você não continue na sua fraqueza, para que você não continue pecando. Mas tudo começa com amizade com Jesus. Sabe, Jesus quer servos, sem dúvida. Mas Jesus não quer que permaneçamos como servos. Jesus quer que Ele seja o nosso Senhor. Amém. E Ele sempre vai ser nosso Senhor. Mas Ele quer que nós experimentemos que Ele é mais do que nosso Senhor. Nos últimos dias do ministério de Jesus, Ele falou para os discípulos dele, aqueles que Ele havia treinado, aqueles que Ele havia provado, que Ele sabia que eram, de fato, seguidores fiéis e dispostos a fazer qualquer coisa, ir a qualquer lugar. Ele disse para esses homens, eu já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Irmãos, vamos aprofundar nossa amizade com Jesus. Vamos passar tempos de oração incríveis. Tempos onde nós falamos para Jesus como um amigo fala com o outro. Onde nós somos reais de verdade e vamos expressar o que está em nosso coração. Não há falta de temor em falar para Jesus o que nós estamos experimentando, como nós estamos nos sentindo.
Não há falta de irreverência em expressarmos raiva ou tristeza, nem mesmo apatia para Deus. Jesus está lá pronto e batendo na nossa porta, Ele quer ouvir onde nós estamos hoje. E como um amigo, Ele quer andar conosco, Ele quer enfiar a mão e Ele quer andar, mesmo que estejamos num atoleiro, Ele quer entrar lá conosco e Ele quer nos ajudar a sair. Ele quer nos ajudar a subir os topos da montanha, Ele quer nos ajudar a ver os milagres. Isso é o que um amigo faz com o outro. Betânia era um lugar onde Jesus tinha amigos, amizade de verdade. Vamos a João capítulo 12. João capítulo 12. Betânia, a casa de Deus, também é o lugar onde Cristo é reconhecido pelo valor supremo que Ele tem. A casa de Deus é o lugar onde nós reconhecemos que Jesus é um rei. Que Jesus é o Senhor dos senhores. Que Jesus é aquele por meio de quem todas as coisas foram feitas. Para quem todas as coisas foram feitas? Em João 12, versículos 1 ao 3, a Bíblia fala que 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, como de costume, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Aqui nós vemos uma cena linda de como Deus deseja que seja a sua casa. A gente vê muitas pessoas numa mesa com comida. É difícil imaginar a casa de Deus sem comida, amém? Pessoas comendo, se divertindo. A gente vê um ex-leproso, Simão. A gente sabe que ele é ex-leproso porque ele estava sentado à mesa, algo que um leproso não podia fazer. Provavelmente havia sido curado por Jesus, mas agora ele estava lá compartilhando de comunhão com seus amigos, com seus familiares. A gente vê nessa mesa Lázaro, um ressuscitado. No capítulo anterior de João, ele tinha morrido, Jesus o havia ressuscitado. E aqui estão todos eles, amigos, leprosos curados, amigos ressuscitados, pecadores perdoados, comendo, rindo, contando seus causos, se divertindo, tendo prazer na vida um do outro. Que imagem bela da casa de Deus, não? Como é bonito, irmãos, quando nós passamos tempo juntos, construindo intimidade. Ontem, o Pedro de Brasília veio a São Paulo pedir a Hannah em namoro. E nós estávamos lá, todos os jovens juntos, e alguns não tão jovens, mas enfim, a gente estava tendo intimidade, a gente passou a tarde no Jardim Botânico, depois fomos lá para casa, ainda fomos comer a pizza, comemorando, porque todos estavam alegres, não só a Hannah, não só o Pedro, porque nós nos alegramos com as alegrias uns dos outros, e a gente se diverte, e a gente multiplica alegrias, e quando alguém está triste, a gente divide a tristeza. Essa semana eu fui à Nova República, do Mark, do Caio, do Daniel, Henrique e do Léo. E eu estava tão emocionado de ver esses jovens saindo de casa, 3 deles estão saindo de casa pela primeira vez e decidindo ser responsáveis, pagar as contas. Não estava emocionado pela República em si, ou melhor, se tivesse emocionado ia ser por tristeza, porque não tinha praticamente nada lá. Eles estão precisando desde cadeira, sofá, tudo mais que você imaginar. Mas é emocionante ver discípulos decidindo construir mais comunhão uns com os outros. Decidindo dar passos de sacrifício para poder passar mais tempo, para poder se ajudar mais, para poder estar ao redor de uma mesa. Deus deseja, irmãos, que a sua casa seja construída ao redor de uma mesa
com intimidade uns com os outros, onde a gente passa tempo uns com os outros, onde a gente se conhece de forma profunda. Não há cristianismo sem uma mesa. Não há cristianismo sem essa intimidade. Sabe, hoje em dia nós somos bombardeados com a ideia de que dá para ser cristão individualista. Dá para você vir aqui domingo e tomar um copinho, dá para você ouvir uma pregação pela internet, dá para você fazer sua caridade, você pode dar oferta pela internet, você pode fazer tudo à distância. Mas isso é um pseudo-cristianismo. Não é substituto para coisa real. Para existir de verdade cristianismo, nós precisamos estar na casa uns dos outros, nós precisamos abrir nosso tempo. Se você está trabalhando demais, faça o que você pode para mudar seu esquema de vida, para você ter tempo para ir à casa uns dos outros, para você passar tempo e construir essa intimidade que é essencial para a vida cristã. Senão a sua salvação está em jogo. Não é a igreja principalmente que precisa de você. Sem dúvida, a igreja precisa de você. Mas você precisa mais disso do que a igreja de você. É uma questão da nossa comunhão, da nossa adoração a Deus, o quanto nós estamos envolvidos uns com os outros. Nessa cena aqui, gloriosa, na casa de Maria, Marta e Lázaro, Maria pega seu frasco de nardo, que era um perfume que vinha da Índia, e o derrama sobre Jesus, quebra esse frasco e derrama o perfume, ungindo Jesus na prática. E Jesus interpreta isso exatamente como esse ato, como se Maria tivesse o ungindo para o seu enterro, que aconteceria dali a poucos dias. E Maria estava ungindo ele, não como qualquer pessoa era ungida, mas como um rei era ungido, extravagantemente, com muita devoção, fazendo algo que era incomum aos seres humanos fazer. Judas, em outro evangelho, diz que esse perfume podia ser vendido por 300 denários. Um denário era o valor médio que um trabalhador braçal ganhava na época. 300 denários, contando os sábados, era o valor de um ano de trabalho, praticamente, de uma pessoa. Aqui em São Paulo, com a renda média de R$ 2.300 por mês, esse perfume valeria uns 27, 28 mil reais. Não era o perfume que você compra no shopping aqui na esquina. Possivelmente era uma herança da família de Maria, que ela tinha recebido. Esse valor representava as economias que Maria tinha, representava o futuro dela, representava a segurança que ela tinha para o amanhã. E o ato de Maria demonstra a adoração extravagante que ela tinha por Jesus, o amor, a devoção, o que não era calculado com denários, ao contrário do que Judas tentou fazer. Maria demonstra que em Betânia, na casa de Deus, Jesus é reconhecido pelo valor supremo que ele tem. Nada que nós tenhamos é caro demais para nós entregarmos aos pés de Jesus. Nada, nenhuma posse, nenhuma casa, nenhuma herança é valioso demais para nós falarmos: eu dou isso para o meu Senhor. Quando o recipiente se quebrou, a fragrância do perfume se espalhou, encheu toda a casa. E da mesma forma, quando os discípulos quebram suas vidas e entregam sua devoção de forma extravagante a Jesus, um aroma cheiroso também enche a casa de Deus. E o aroma pode ser sentido pelas pessoas que chegam perto. Quando alguém está vivendo sua vida com essa devoção a Jesus, quem chega perto sente, sabe que há algo diferente, sabe que há algo especial, que nunca viu antes na vida. Eu cheguei à casa de Deus, e mesmo que a pessoa não entenda com a mente, ela sente com algum sentido dela, que ela está em solo sagrado. Judas e os outros discípulos, eles protestaram: por que esse desperdício? Maria, Jesus, como que você deixa isso acontecer? Meu filho, eu estou ensinando meus filhos como usar dinheiro. Meu filho tem 6 anos de idade, ele ganha uma mesadinha, a semanadinha, e eu falo para ele: você precisa separar um pouco para dar, um pouco para guardar,
e um pouco para gastar. Então, quanto você quer dar? E eu ensinei para ele, botei 10 quadradinhos, falou, isso é uma 10ª parte, você pode dividir seu dinheiro em 10. Quantas casinhas dessa você quer dar? Quantas casinhas você quer guardar? E quantas casinhas você quer guardar? E ele primeiro falou, eu quero pegar 4 casinhas para dar. E eu fiquei assustado. Eu falei, não filho, não precisa dar 4 casinhas. Uma casinha está ótimo, 2 casinhas. Mas graças ao Senhor eu me controlei. Eu falei, o que eu estou fazendo? Eu tive a atitude de Judas aqui. Por que esse desperdício, João Marcos? Mas meu filho estava lá com 6 anos, querendo dar uma adoração extravagante a Deus. Eu quero dar 4 casinhas do que eu recebi. E a gente separou o cofrinho do dar, e a gente está treinando eles, para toda vez que você chegar na igreja, você procura, você sabe onde dá, e aquilo você está adorando a Deus. É como se você estivesse orando, é como se você estivesse fazendo algo que Deus pediu para você, dizendo para Deus, eu te amo, Deus. Sabe, quando nosso coração está endurecido, irmãos, nós não entendemos a extravagância. Não só não entendemos, a extravagância nos irrita, nos chateia, porque revela a falta de extravagância no nosso coração. Talvez nós já tenhamos dado muito à igreja. Eu sei que vários de nós aqui já tivemos, se não a maioria, já tivemos essa adoração extravagante a Deus em algum momento. E eu sei que muitos ainda têm essa adoração extravagante. Mas eu quero falar com você que não tem mais. Sabe, você quer um estilo de vida mais normal? Você quer ser menos radical para a causa de Deus? Você sente que já deu o que tinha que dar e agora você só quer paz e sossego? Sabe, Jesus está dizendo aqui para você e para todos nós, que a nossa adoração é a Ele. Talvez já tenhamos sido queimados por fazer coisas que não quisemos fazer no passado. E pessoas nos tentaram fazer coisas que a gente não queria fazer. Coisas boas até, mas a gente não estava com a fé de fazer. Mas eu quero falar para você, irmão e irmã, a nossa adoração extravagante é para Jesus. Não é uma questão do que você fez ou vai fazer pela igreja ou pelas pessoas. Só existe um tipo de adoração aceitável a Deus. É a adoração extravagante. É a adoração que não calcula o preço. Se você quer oferecer qualquer outra adoração, essa adoração não vai ter as características da casa de Deus. É hora de nós decidirmos nos doar 101% novamente a Jesus. E fazer o que já fazíamos no passado. Alguns de nós vamos fazer o que nunca fizemos na vida. Alguns de nós vamos fazer mais do que fazíamos no passado. Esse é o chamado para cada discípulo de Jesus. Não deixe o seu coração endurecer e achar que dá para ser um discípulo normal. Não existe discípulo normal. Não existe cristianismo aceitável aos olhos do mundo. O único cristianismo, a única adoração é a radical, é a extravagante, é a que Maria ofereceu a Jesus ao quebrar esse frasco de perfume. Por fim, a casa de Deus é o lugar onde Jesus se alimenta. Lá em Marcos 11, vamos a Marcos 11, nos versículos 12 a 14. Jesus, assim como todos nós, quer comer, amém? Ele quer comer um fruto diferente do que eu e você queremos comer, mas ele tem fome. Em Marcos 11, no versículo 12, a Bíblia diz o seguinte: no dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse: ninguém mais coma do seu fruto. E os discípulos ouviram-no dizer isso. E a gente sabe o resto da história. Em um momento posterior, Jesus e os discípulos chegam lá naquela figueira, a figueira estava seca. Jesus amaldiçoou essa árvore. Jesus estava saindo de Betânia quando isso aconteceu. E ao ver uma figueira com folhas, ele vai lá, ele espera o figo, ele viu ela à distância,
E os botânicos dizem que quando uma figueira dá folha, então o figo está lá também. Mas essa figueira era estranha. Jesus chega perto dela e não tinha o figo. Ou seja, ela estava anunciando algo que, na verdade, não correspondia à realidade. Ela não conseguia dar sustento aos fracos que estivessem passando ali perto. Ela não conseguia dar comida aos que estivessem passando com fome perto dela. E por isso Jesus a amaldiçoa, porque era uma árvore que deveria estar tendo uma função, mas não estava tendo uma função. Ela tinha aparência de vida, mas na verdade ela já estava morta. Então morrer e secar fisicamente iria só demonstrar a realidade que já existia dentro dela. Mas havia um lugar, Jesus não conseguiu se alimentar naquela árvore, mas teve um lugar onde Jesus se alimentava. E esse lugar era Betânia. Poucos versículos depois, no versículo 19 de Marcos, a Bíblia fala que ao cair da tarde, eles saíram da cidade. E eles foram a Betânia, onde Marta provavelmente tinha cozinhado um jantar delicioso, e onde eles iriam novamente se reunir à noite, iriam contar mais casos e mais histórias, iriam comer e se alimentar para um próximo dia. Sabe, em Betânia, Jesus se sentia em casa. Lá, ele se alimentava. Lá, ele era cuidado, ele era amado, ele se satisfazia. Surpreendentemente, um nome possível para o significado, um dos possíveis significados para o nome Betânia é a casa de figos. Jesus não achou figos naquela árvore, mas ele achou figos em Betânia. E muitos estudiosos acreditam que essa árvore sem frutos, ela significava de fato o judaísmo, a religião que deveria estar dando os frutos que Deus queria, mas que não estava dando os frutos que ele desejava. A árvore tinha recebido de graça tudo que ela precisava para dar os frutos. Ela tinha recebido das mãos de Deus o sol, a seiva, os alimentos, para dar os frutos, mas não havia dado. Devia haver figos ali, mas não havia. Jesus só foi achar figos em Betânia, a casa de figos. Irmãos, nesse comecinho de ano, todos nós aqui temos uma decisão para tomar. Uma decisão básica, que vai nortear o resto do nosso ano e vai nortear o resto da nossa vida. É uma decisão que, como ouvimos hoje de manhã, a gente precisa tomar de tempos em tempos, porque a gente esquece facilmente as coisas. Nós vamos ser como essa árvore, sem frutos, ou nós vamos ser como Betânia, o lugar onde há abundância de frutos. Nós vamos dar os frutos que Deus deseja. Isso não tem a ver com você se preparar e você colocar um monte de esforço para você fazer tudo o que Deus quer. Sem dúvida, fazer o que Deus quer exige esforço. Mas isso exige, em primeiro lugar, uma decisão de você fazer da sua vida a casa de Deus. De você se lembrar que você, antes de ser homem, mulher, antes de ser empregado do governo ou empregado da iniciativa privada, antes de ser idoso ou jovem, antes de ser casado ou solteiro, você é um discípulo de Jesus. A sua identidade é um seguidor de Jesus Cristo, aquele em quem mora o Espírito de Deus. E que você vai fazer jus a esse nome. Nós vamos receber Jesus bem. Nós vamos abraçar tudo aquilo que Jesus ama em nossas vidas. Dessa decisão depende se você vai dar os frutos de Deus. Nós vamos ser amigos de Jesus. Nós vamos ter gozo em passar tempo ouvindo dele na sua palavra, falando com ele por meio da oração. Nós vamos dar a Jesus uma adoração extravagante. Fazer aquilo que é inimaginável fazer. Fazer aquilo que outras pessoas vão dizer, que bobagem. Mas que nosso coração sabe que é o máximo que nós podemos dar. Mesmo sendo pouco aos olhos de outros, é o que nós podemos dar. Nós vamos alimentar Jesus, dando a Ele os frutos que Ele gosta, e os quais Deus nos capacitou de graça para a gente produzir. Essa decisão é a decisão que cada um de nós, individualmente, e nós como igreja, coletivamente, precisamos tomar. Amém? Vamos ser a casa de Deus. Vamos fazer uma oração juntos. Pai, muito obrigado por esse dia, obrigado por podermos cultuar o Senhor. Pai, estamos no meio do primeiro mês do ano.
Temos um ano inteiro à nossa frente, tantos desafios, tantos problemas, certamente, mas tantas oportunidades, Pai. Tanto potencial à nossa frente. Pai, nós queremos ser a sua casa. Nós temos o privilégio de já sermos a sua casa. Queremos fazer da Betânia do nosso coração um lugar agradável para Ti, Pai. Queremos tanto que o Senhor goste de estar em nós. Que nossa vida demonstre, Pai, que nós amamos o Senhor também. Somos tentados com tantas coisas, há tanto nesse mundo que chama e puxa a nossa atenção. Mas não queremos fazer da nossa família, do nosso trabalho, dos nossos estudos, dos nossos sonhos nesse mundo, a nossa vida. A nossa vida é o Senhor, Pai. A nossa vida é seguir o Senhor, é adorar o Senhor. É Te amar até o último dia em que respiremos. Te oramos tão agradecidos, porque o Senhor nos lembra e o Senhor, como um Pai amado, nos dá lembretes de como o Senhor quer que vivemos nossa vida aqui. Te oramos, Pai, te agradecemos em nome de Seu Filho. Amém. Obrigado, irmãos.